Fê, coloca lá a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 18 e 21, com o tema reconciliação. Reconciliação, não sei, está dando um pouquinho de microfonia? Vocês estão me ouvindo bem? Não? Está tudo bem? Reconciliação, essa doutrina bendita, né, do cristianismo, essencial, vital do cristianismo, reconciliação, um ato de Deus para as nossas vidas. Vamos lá, vamos ler a passagem de novo, 2 Coríntios 5, 18 e 21. Está dando, né? Tá? Eu tenho que fazer alguma coisa aqui? Não? Então tá bom, só falar, né? Vamos lá, 2 Coríntios 5, 18, eu vou ler e você acompanha, tá bom? Nós já lemos no início. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. E o 21, aquele que não conheceu o pecado, Cristo Jesus, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Irmãos, quando nós pensamos em reconciliação, nesse termo, nessa palavra, né? No plano humano, né, dos relacionamentos, geralmente vem à nossa mente um relacionamento que era íntimo, harmonioso, um relacionamento de amizade sincera, que sofreu um rompimento, que sofreu um afastamento, que sofreu uma separação. Esse relacionamento foi afetado por algo. E daí a necessidade de reconciliar, aproximar as partes envolvidas, né? O ofendido, o ofensor, ofendido. Quando nós pensamos em reconciliação, geralmente vem isso na nossa mente, né? E na nossa relação com Deus, foi exatamente isso que aconteceu. Quando o pecado, tudo aquilo que desagrada a Deus, entrou no mundo, entrou na raça humana. Quando os nossos pais, a saber, Adão e Eva, quando eles decidiram tomar conta da sua própria vida, quando eles decidiram se afastar de Deus e desobedecendo a Deus, quando eles se rebelaram contra Deus, eles decidiram ser independentes. E aí esse pecado, esse DNA, eles como representantes da raça humana, esse pecado entrou no mundo, entrou na raça humana. E esse relacionamento harmonioso, esse relacionamento íntimo, ele foi rompido entre nós e Deus. Criou-se uma barreira nesse relacionamento, criou-se um obstáculo nesse relacionamento, entre eles e Deus, entre nós e Deus. O microfone está caindo. Entre eu e o microfone. Cleiton. Bom, se precisar eu pego o microfone aqui, não tem problema. Não tem problema não. Beleza, meu irmão. Tá jóia. Qualquer coisa a gente pega um. Tá bom? Ok? Ok. Isso acontece, normal.
Criou-se uma barreira, uma fissura nesse relacionamento entre nós e Deus, entre nós e o próximo. O egoísmo entrou na parada, a indiferença, a intolerância, as ofensas. Criou uma fissura, um afastamento. Olha só que coisa maluca, conosco mesmos. Crise existencial, sentimento de insatisfação conosco mesmo. Estamos insatisfeitos muitas vezes conosco. Estamos sempre inconformados com alguma coisa, sempre achando que falta algo, né? O mundo todo está marcado pelas tensões, pelos efeitos do pecado. Tudo aquilo que desagrada a Deus. Basicamente, reconciliação é isso. É mudar uma situação de inimizade para a amizade. Expressa a ideia, reconciliação expressa a ideia de unir as duas partes que estavam em conflitos, de unir, trazer de volta essas duas partes que estão em conflito, a saber, Deus e o homem e Deus. E nessa linha que a gente está falando, a gente já entra num primeiro ponto acerca da reconciliação, uma primeira verdade fundamental acerca da reconciliação com Deus. Primeiro, que é a necessidade da reconciliação. A necessidade da reconciliação. 2 Coríntios, capítulo 5, 19, que diz assim: a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, as pessoas, a necessidade da reconciliação. Queridos, a Bíblia diz que o pecado, de novo, tudo aquilo que desagrada a Deus, separa, afasta o homem de Deus, o ser humano de Deus, o Deus santo, santo, santo e o Deus justo. Isaías capítulo 59, versículo 2 diz: mas as suas maldades, as suas transgressões separaram você do seu Deus, os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele. Romanos capítulo 3, versículo 23 diz que: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, da presença de Deus, destituídos, perderam um posto, perderam aquela posição privilegiada. É isso que o pecado faz. Nós pecamos, somos pecadores por natureza. Você não é pecador porque peca, eu não sou pecador porque peco, mas nós pecamos porque nós somos pecadores por natureza. Davi disse isso lá em Salmos capítulo 51, versículo 5. Olha só o que Davi fez, que confissão, que declaração, que reconhecimento. Sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que me concebeu minha mãe. Nascemos debaixo da natureza do pecado. Somos pecadores por prática, pensamento, palavras, omissão, obras, más obras. Os impulsos do nosso coração, a inclinação do nosso coração são contra Deus, ofendem, desagradam a Deus, o Deus Santo. Portanto, a reconciliação com Deus é uma necessidade vital para nós, porque existe essa barreira, esse obstáculo a ser eliminado, e a reconciliação faz exatamente isso, remove essa barreira, remove esse obstáculo. Primeiro ponto, a necessidade da reconciliação. Segundo ponto, segunda verdade, quem é o autor da reconciliação? Já que reconhecemos e concluímos que há necessidade da reconciliação. E aí, quem é o autor da reconciliação? Versículo 18. Ô Fê, põe lá, volta para fazer um favor. A saber,
Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo. O autor da nossa reconciliação é o próprio Deus. Via de regra, nos relacionamentos humanos, via de regra, geralmente, quando acontece um rompimento nas relações, quando acontece esse afastamento, nessa relação íntima, de amizade sincera, de intimidade, geralmente quando há esse rompimento, essa fissura, esse afastamento, o que se espera, geralmente, via de regra, é que o ofensor procure o ofendido para consertar a relação, para consertar o problema. Via de regra é assim, não é? Ou deveria ser, né? O ofensor vai até o ofendido. Olha, me perdoa, eu agi assim, assado, eu pisei na bola, me perdoa, por favor. Ai, querido, geralmente é assim, aquele que feriu procura o ferido, né? Para buscar restabelecer esse relacionamento. Geralmente é assim. Mas aqui a Bíblia nos mostra exatamente o contrário. Nos mostra exatamente o contrário. O ofendido, Deus, busca o ofensor, eu, você. É o contrário. É Deus quem toma a iniciativa da reconciliação. O homem é o ofensor, eu, você. Deus é ofendido, mas Ele toma a iniciativa da reconciliação. Deus nos reconciliou consigo mesmo. Olha só que Jeremias fala lá em Jeremias 31, versículo 3. Ah, que palavra! Deus diz, com amor eterno eu te amei. Por isso, com benignidade eu o atraí para mim. Com amor leal eu o atraí para mim. Ele toma iniciativa. Queridos, foi o homem que caiu, foi o homem que se afastou de Deus, foi o homem que pecou, mas é Deus quem corre para abraçar. Olha, queridos, não foi o seu amor por Deus, não foi o meu amor por Deus que moveu o coração dele na nossa direção. Não foi. Foi o amor dele, o próprio amor dele. Ele nos amou primeiro. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. João 3,16. Vamos lá, vamos ler. Porque Deus tanto amou o mundo. Deus é o sujeito da ação aqui. Ele toma a iniciativa. Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, não morra, mas tenha vida eterna. Olha só Romanos capítulo 5, versículo 8, eu gosto demais dessa passagem, desse versículo. Romanos 5, 8, mas Deus demonstra, de novo, Deus, o autor, o sujeito da ação, mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores, gente ruim, um coração inclinado para o mal. Ele toma iniciativa, Ele nos busca, Ele corre para nos abraçar. E a cruz de Cristo é o resultado deste amor, é a prova deste amor por você e por mim. Foi o preço que Deus pagou para nos reconciliar com Ele. Já era o seu plano eterno.
o plano da reconciliação. Apocalipse capítulo 13, versículo 8 diz, fala do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. A cruz já estava no coração de Deus, porque Ele precisava, Ele queria, Ele deseja, Ele quer nos reconciliar com Ele. Deus, a necessidade da reconciliação, Deus, o autor da reconciliação. E o outro ponto aqui, nessa passagem, quem é o agente da reconciliação, quem é a pessoa que torna isso possível? Versículo 18 e 19. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de quem? Cristo. Olha o versículo 19, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, as pessoas. Cristo é o agente da reconciliação, é Ele que torna isso possível. Irmãos, é a única maneira. Não há outro caminho. Jesus Cristo é a ponte que nos liga de volta a Deus. Jesus Cristo é quem remove a barreira, os obstáculos e torna de novo esse relacionamento amoroso possível. A parte de Jesus Cristo, fora dele, não há como construir um caminho de volta para Deus. Cristo Jesus é o caminho, e ele declarou isso. Não existem outras opções. Não existem outras opções. Neste mundo plural, né? Eu não sabia aí, mas agora é mundo. Eu sou meio atrasado, né? Mas o mundo plural, agora o mundo pós-verdade, né? Não existe mais verdade, são várias opções, várias verdades, enfim, né? Coisa maluca. Neste mundo plural, não há outras opções, não há outros caminhos. Cristo Jesus é o único e verdadeiro caminho para nos reconciliar com o Pai. É Ele quem torna isso possível. Não é pastor, não é papa, não é denominações, não é ninguém, é Cristo Jesus. E foi o que Ele fez na cruz, que pavimentou, que construiu o caminho de volta para Deus. Colossenses capítulo 1, versículo 20, fala justamente isso também. Colossenses 1:20. E por meio dele quem? Cristo Jesus, reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Aleluia. Cristo assumiu o meu lugar, o seu lugar na cruz. Ele pagou a nossa dívida. Ele morreu no nosso lugar. 3 coisas, 3 pontos, 3 verdades nós vimos até agora. A necessidade da reconciliação, o autor da reconciliação é o próprio Deus. Quem fez isso? Quem executou esse plano maravilhoso? O Deus Filho, né? O Deus encarnado em Cristo Jesus, o Senhor Jesus. E agora a gente vai falar, nos versículos 19 e 21, como foi feito isso. A base da reconciliação, como foi feito isso. Versos 19, a parte B. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Ô Fê, avança no 21, por favor. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, não imputando aos homens as suas transgressões, e aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós. Como Deus fez isso?
Deus é santo e justo, amém? Não sou eu quem falo, eu creio, acredito. A Bíblia é quem fala, e a Bíblia é a verdade. Deus é santo e justo. O seu trono é trono de justiça. Salmo 89, versículo 14. Salmo 89, versículo 14. A base do seu trono é retidão e justiça. Ou seja, Deus não inocenta o culpado. Êxodo capítulo 34, versículo 7. Êxodo 34, 7. Diz que Deus não inocenta o culpado. Deus não faz vistas grossas ao pecado, queridos. Deus ele não varre a sujeira debaixo do tapete. Deus resolve o problema. E três coisas acontecem aqui nesses versículos, versículo 19, parte B, versículo 21. Primeira, versículo 19, não imputando aos homens as suas transgressões. Esse não imputando está na Almeida Revista Atualizada. A NVI fala não levando em conta, né? Queridos, o que isso significa? Deus não pôs os nossos pecados em nossa conta. Não imputando aos homens as suas transgressões. O termo imputar, o verbo imputar, entre outras coisas, simplificando, significa exatamente isso. Imputar algo a alguém significa colocar algo na conta da pessoa. É um termo financeiro, né? Imputar significa algo a alguém, significa colocar algo em sua conta. Deus não colocou, não pôs os nossos pecados em nossa conta. Queridos, o pecado na Bíblia é também tratado como dívida. Lembram da oração do Pai Nosso? Perdoa-nos a nossa dívida, os nossos pecados. Pecado também é tratado, também é dívida. A Bíblia trata o pecado como dívida. E qual é o tamanho da nossa dívida para com Deus? Será que a gente consegue mensurar? Uma pista para nós é a parábola do credor incompassivo, né? Lá em Mateus capítulo 18, versículo 31 até o 35, quando um credor foi acertar as contas com o seu servo, o seu senhor, né? E a Bíblia diz que ele devia 10.000 talentos. E dizem que na época, alguns estudiosos dizem que isso era em torno de 350 mil quilos de prata. Trazendo para as moedas de hoje, olha, a NVI diz o seguinte, uma quantidade enorme de prata. Ela já diz o seguinte, uma quantidade enorme, algo impagável para esse devedor acertar com o seu senhor. Não dava para pagar. Algo astronômico. E ele foi lá para acertar as contas. Querido. Impagável. Se nós pecamos em pensamento, ações, omissões, obras más, situação difícil a nossa, né? Mas como? E agora? Como isso é possível? Como que Deus, um Deus santo, justo, Deus santo e justo, como é que Ele pode então nos reconciliar com Deus, não imputando a nós, não colocando na nossa conta os nossos pecados? Como é que Ele pode fazer isso? Ele é luz, o pecado é trevas. O que Deus fez então? Como é que Ele resolveu esse problema? Insolúvel, humanamente falando, como Ele resolveu?
De quem Deus vai cobrar essa conta? Já que o salário do pecado é a morte, conforme Romanos 6, 23, e Ezequiel capítulo 18, versículo 20, diz que aquele que pecar, esse morrerá. Querido, a lei exigia a morte do culpado. E agora, como é que Deus resolve esse imbróglio? Como é que Deus resolve essa situação? Se a sua justiça, o Deus santo e justo, se a sua justiça precisa ser aplacada e satisfeita, como é que Deus resolve isso? O versículo 21, a parte A, nos diz como é que ele fez isso. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós. Ó, meu irmão, Deus colocou os meus pecados, os seus pecados na conta de Cristo Jesus. Jesus Cristo não tinha pecado, ele era perfeito e é perfeito. A justiça de Deus exige a punição do pecador e do pecado, mas nós não temos condições de pagar essa dívida. Nós precisamos de um substituto, e Cristo Jesus é o nosso substituto. Deus não podia deixar para lá essa dívida, não podia fazer vistas grossas, não podia fazer de conta que não estava vendo. Ele é justo e santo, eterno, imaculado, puro. E eu e você, pecadores. Mas Ele me ama, Ele te ama, Ele nos ama. Você que está nos vendo nessa manhã, Jesus te ama. Ele não quer te deixar no lamaçal do pecado, no lodo do pecado. Ele quer te reconciliar com Ele. E Ele fez de tudo para isso. Deu o que Ele tinha de melhor, o seu Filho Jesus Cristo, para pagar a sua dívida e a minha dívida. Ele não é inocente o culpado. Ele é santo e justo. Jesus sofreu na cruz o castigo da lei que nós deveríamos sofrer. Ele carregou sobre o seu corpo lá na cruz os nossos pecados, as nossas dívidas, as nossas transgressões. Deus lançou sobre ele as nossas iniquidades. Ele foi transpassado, ele foi esmagado, moído por causa dos nossos pecados, por causa das nossas transgressões. E tudo isso Isaías profetizou lá em Isaías capítulo 53, você vai ver isso que eu estou falando lá em Isaías. Jesus pagou a sua dívida, a minha dívida. Ele cravou a nossa escrita de dívida na cruz. Se você acha pouco, a Bíblia diz lá em Mateus, capítulo 27, 45, 46, que naquele momento em que Jesus estava na cruz, sofrendo por mim e por você, o sol se escondeu, houve trevas. E Jesus bradou: Pai, meu Deus, por que me desamparaste? Todo o pecado do mundo estava sobre Jesus, o meu, o seu, todos. Uma situação horrenda. Mas também, Jesus Cristo bradou em alto e bom som: está consumado, a dívida foi paga. João 19:30, no grego, tetelestai quer dizer está pago. Jesus cravou a nossa escrita de dívida na cruz, pela sua morte, seu sangue derramado na cruz. Está pago, meu irmão. Está pago, minha irmã.
E vamos lá, verso 21 ainda. Deixa aí, Fê, beleza. Parte B. Olha só que bênção. Deus não colocou, não imputou, não colocou na minha conta e na sua conta os nossos pecados, essa dívida impagável. Eu e você não conseguiríamos pagar. Precisamos de um substituto, Cristo Jesus. Deus colocou na conta de Cristo o justo pelos injustos. Por isso que quando a gente fala aqui, nós somos justos, né? Não, nós somos justos por causa da justiça de Cristo, queridos. Que isso fique claro. Mas olha só que bênção, Deus não somente fez isso em Cristo, Jesus não só fez isso por nós na cruz, mas olha só a parte B, para quê? Para que nele, em Cristo, fôssemos feitos justiça de Deus, para que nele fôssemos justificados, tornando-nos justos diante do Pai, diante de Deus, nos tornando aceitáveis diante de Deus. Deus perdoou, Jesus nos perdoou, pagou a nossa dívida para com Deus e mais, colocou na nossa conta a sua justiça. Nos tornou justos, fomos justificados por Cristo Jesus na cruz. É como se nós devêssemos mais, vamos fazer uma continha bem chula aqui, né? É como se nós devêssemos mais de R$1 milhão. Pensou, Daniel? Estamos enrolados, né? É como se nós devêssemos mais de R$1 milhão, vai para um banco, a nossa conta está negativa, e o pior, nós estamos falidos, nós não temos um centavo, nós não conseguimos pagar isso. Aí alguém aparece generosamente, olha só que bênção, né, Aí alguém aparece generosamente e paga essa conta para nós. Isso se chama perdão. Foi isso que Cristo fez, no meu lugar, por mim e por você. E não só isso, agora na justificação, não apenas a dívida foi paga, a conta foi zerada, mas um depósito de justiça foi depositado na sua conta e na minha, que é a justiça de Cristo. Nós ficamos com um saldo positivo, por conta da justiça de Cristo Jesus na cruz. Que bênção, Senhor Jesus. Olha, eu não sei você, meu irmão, minha irmã, eu não sei você que está nos assistindo, acompanhando essa mensagem, mas quando eu estava preparando essa mensagem, eu disse: obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por tão grande amor. E agindo assim, fazendo assim, queridos, Cristo pavimentou, construiu o caminho de volta ao Pai, o caminho de volta a Deus. Fomos reconciliados com Deus em Cristo Jesus. Você, meu irmão, é reconciliado com Cristo Jesus, reconciliado com Deus em Cristo. Você, minha irmã, você, meu irmão e minha irmã que está em casa, você que vai nos acompanhar depois, você é reconciliado com Deus em Cristo Jesus. Basta se arrepender dos seus pecados, crer nessa obra maravilhosa de Cristo Jesus em seu favor e receber pela fé Cristo em sua vida como Senhor e Salvador. E você, de inimigo, passa a ser amigo de Deus. O injusto passa a ser justificado por causa de Cristo. Aleluia. E para encerrar, o último ponto. Deus abençoe, Diogo. O último ponto. O privilégio e a responsabilidade de transmitir a mensagem da reconciliação. Olha que bênção, privilégio e responsabilidade.
de transmitir, compartilhar, anunciar a mensagem da reconciliação. Vamos lá, versículo 18, 19 e 20. Olha só, lá no final. Ora, tudo por meio de Deus, tal, que nos reconciliou consigo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Versículo 20. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. E o versículo 21, deixa eu ver, se é o 21, não, 18, 19 e 20, é isso mesmo. Querido, quem vai contar essa boa notícia de que Deus nos reconcilia, nos reconciliou com Cristo Jesus, com Ele mesmo em Cristo Jesus? Os anjos? Não. Você e eu. A igreja? Somos nós. Privilégio, responsabilidade. Você é um missionário, sabia? Você é uma missionária, sabia? Pastor, mas eu sou novo de conversão, eu sou novo convertido, eu ainda não sei os meus dons direito, eu não sei qual ministério aqui no Colorado que eu me encaixo. Pois é, você já tem um. Arauto da boa notícia, aquele que proclama o Evangelho, que fala do amor de Deus, que transmite essa mensagem urgente da parte de Deus para as pessoas. É isso, queridos. Antes, inimigos de Deus, agora, amigos de Deus. Embaixadores da reconciliação. Nós falamos em nome de Deus. Embaixador é aquela pessoa de outro país que representa o seu país numa outra nação, né? Que fala em nome de alguém, de uma autoridade máxima. A Bíblia diz que nós somos embaixadores de Cristo, ou seja, nós falamos em nome dos reis, do Rei dos Reis, Senhor e Salvador, o Rei, o único Deus que governa tudo e todos. E nós temos uma mensagem para o mundo, qual é? Jesus te ama e Ele quer reconciliar você com Deus. E como Ele faz isso? Em Cristo Jesus. E como é? Pela fé em Cristo Jesus, se arrependendo dos seus pecados e crendo na justiça de Cristo. Olha que bênção. Privilégio. Embaixador, ou seja, você e eu somos um representante de Cristo na terra. Individualmente e coletivamente, a igreja. Né? Temos uma mensagem urgente, queridos, para o mundo. Exatamente essa mensagem. Foi o que Paulo disse aqui, né? Pois rogamos, suplicamos, esse rogamos tem um tom de urgência, que vos reconcilieis com Deus em Cristo Jesus. Que privilégio, que responsabilidade. Qual é a mensagem? Jesus te ama e quer reconciliar você com Ele mesmo. E Ele proveu todos os meios para isso. Não está esperando você ficar bonzinho, acordar um dia de bom humor, legalzinho, bacaninho, otimista. Não, Ele te busca. Ele quer te resgatar. Essa é a mensagem. Com amor, com brandura. Não é? Amém, queridos?